Olá pessoal, como estão todos? Espero que bem. Nesta semana estamos concluindo a nossa série, né, de aulas que vem lá desde a Revolução Industrial, passando pelos conflitos da Primeira e da Segunda Guerra e hoje concluindo-se com o contexto da Guerra Fria e da disputa entre as ideologias, né, do capitalismo e do socialismo. Nós vamos ver na aula de hoje, sobretudo, a ideia de que o mundo, né, passou a ser dividido, passou a ser polarizado entre dois polos, entre dois grupos. Um grupo marcado pelo capitalismo norte-americano e o outro marcado pelo socialismo soviético. Então, além disso, além de compreender essa questão, na aula de hoje nós vamos identificar algumas consequências sociais, culturais e também tecnológicas desse processo tão importante para a história do mundo que nós temos hoje. E então, desta vez, nossa aula, né, vai se dar desse formato, enfim, devido aí a questões de burocráticas, né, a gente não vai poder ter a reunião via Google Meet, então eu resolvi gravar essa aulinha aqui no YouTube. Então, para marcar a presença na aula, existem duas formas. Existe a forma em que eu vou colocar na descrição desse vídeo e num comentário fixado o link do formuláriozinho que a gente normalmente envia para vocês na aula do Google Meet, para vocês preencherem a chamada. A outra forma, se essa forma não der certo, é vocês escreverem aí nos comentários o nome e a turma de vocês. O nome completo e a turma de vocês. Então, essas são as duas formas que vocês podem estar usando para marcar a presença, a frequência na aula de hoje. Então, sem mais enrolação, vamos partir para o nosso estudo, para a nossa aula de hoje. Então, paramos, né, na última aula no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial teve como grandes vencedores o time dos aliados, que dentro desse time estavam as duas grandes superpotências mundiais, né? As superpotências que dominariam o mundo, né? Dominariam a política e a economia mundial a partir da Segunda Guerra, né? Do final da Segunda Guerra, que se deu em 1945. Essas duas superpotências são os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. São dois países, no caso dos Estados Unidos é um país, mas no caso da União Soviética é realmente uma união de vários países, né, mas comandados pela Rússia, né, a Rússia comunista. E essas duas potências econômicas, políticas e sociais passaram a, digamos assim, se estranhar no final da Segunda Guerra. Elas lutaram juntas, né? A guerra ela foi vencida muito pela parceria entre Estados Unidos e União Soviética, porque Inglaterra, França e os demais países da Europa estavam totalmente quase que totalmente destruídos pela guerra. Então, para vencer o nazismo foi necessária uma união entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas a partir do finalzinho da guerra, esses duas potências acabaram não se entendendo mais. E por quê? Justamente porque a União Soviética ela tinha um modelo, né, de sociedade, um modelo político que é totalmente o oposto do modelo capitalista. Então, essa diferença de visões político-ideológicas acabou colocando os Estados Unidos e a União Soviética em disputa. Mas o que é que acontece, então, já no finalzinho da guerra? Qual é o primeiro passo que essas duas potências dão no sentido desse embate? Os Estados Unidos vai ajudar economicamente a reestruturação da Europa Ocidental. Aquela Europa que compreende os países da Inglaterra, França, a própria Alemanha Ocidental, né, que foi dividida,
enfim, uma variedade de países da Europa Ocidental, países conhecidos, vão ser ajudados pelos Estados Unidos através de um plano chamado Plano Marshall, que em linhas gerais consistia de empréstimos, ajudas financeiras para os países poderem se recuperar do confronto. Já no lado leste da Europa, né, na região leste europeia, aconteceu o Pacto de Varsóvia, no qual a união dos países do leste da Europa foi liderada, né? Passou a ser liderada pela União Soviética, e a União Soviética passou a ajudar também na reconstrução desses países. Então, observem bem que o que acontece aqui é que os Estados Unidos vai ajudar a parte mais capitalista da Europa, e a União Soviética vai ajudar os países socialistas. Então, aí já começa a existir a criação de blocos econômicos e políticos rivais ou distintos. O bloco dos Estados Unidos e da Europa capitalista e o bloco da União Soviética e dos países socialistas. A partir disso se cria a chamada Cortina de Ferro, que nada mais é do que a divisão geopolítica do mundo em duas áreas de influência, a ocidental capitalista e a oriental socialista. Para a gente visualizar melhor, eu trouxe aqui esse mapinha para a gente observar. Então, essa linha em vermelha seria a chamada Cortina de Ferro. Vejam que do lado de cá ficam quase que todos os grandes países, os países mais ricos da Europa, né? E ela passa exatamente aqui pela Alemanha, né? No caso, não é bem no meio da Alemanha, mas ela passa exatamente onde a Alemanha foi dividida. De um lado a Alemanha Ocidental, do outro lado a Alemanha Oriental. A Alemanha Ocidental sendo capitalista, né, organizada e ajudada pelos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental sendo organizada e ajudada pela União Soviética. E aí vocês observam aqui que grande parte, então, da Europa fica do lado dos Estados Unidos, do lado capitalista. E uma porçãozinha da Europa, chamada leste europeu, né, que compreende esses pequenos países como Polônia, Tchecoslováquia, Romênia, Bulgária, fica do lado da União Soviética. E isso aqui, em vermelho, seria essa cortina de ferro. Não necessariamente é uma divisão, vamos dizer assim, física, né? Não é que foi feito um muro ao redor aqui que separasse que é a Europa, mas é uma cortina simbólica, né? É uma linha simbólica traçada aí, dividindo a Europa ao meio. Então, passando para o próximo tópico. Deixa eu pegar só minha câmera aqui. Então, vamos lá. Para o próximo tópico. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos o que é a Guerra Fria. A Guerra Fria nada mais é do que uma grande competição. Quando falamos de Guerra Fria, não estamos falando de um conflito armado, como foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Como falamos na aula passada, a partir da invenção, né, a partir da construção de bombas nucleares, tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da União Soviética, um conflito armado se tornou impossível, impraticável. Porque a partir do momento que os Estados Unidos soltassem uma bomba na União Soviética, a União Soviética soltaria outra nos Estados Unidos, e nesse processo o mundo inteiro poderia ser destruído com o uso dessas armas nucleares de destruição em massa. Lembrando também que no finalzinho da Segunda Guerra, no início da Guerra Fria, a União Soviética construiu uma bomba com poder 700 vezes maior do que as bombas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki, a chamada bomba H. Então, de fato, tanto os Estados Unidos tinham um poder muito grande de destruição, como a União Soviética. Então, isso é o chamado equilíbrio do poder, né? O equilíbrio em que nenhum nem outro tem como destruir totalmente o seu inimigo sem se destruir no processo. Então, é esse equilíbrio do poder que leva à polarização e leva a essa competição. Por quê? Já que eles não podem se derrotar, já que eles não podem se destruir através da guerra, como foi feito na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, eles passam a competir em outros meios, em outros caminhos.
E essas competições, eles vão tentar fazer vão medir, né, qual dos países e qual dos sistemas de poder é o mais efetivo. Então, de um lado, nós temos os Estados Unidos defendendo o capitalismo. O que representa o capitalismo dos Estados Unidos? A propriedade privada, que nada mais é do que a acumulação de bens, propriedades e capital, ou seja, dinheiro. Os Estados Unidos defendem a propriedade privada, o uso privado das propriedades, das terras, dos bancos e das indústrias. O livre mercado e a livre concorrência, ou seja, a ideia de que dentro do mercado o que vale é a lei do mais forte. Aquele que conseguir se colocar de melhor forma vai conseguir um melhor resultado. E a ideia da democracia, ou seja, eleições, os sistemas democráticos que sejam representativos aí. No caso, como é no caso do Brasil, um sistema presidencialista, sistemas parlamentaristas, mas em geral a defesa da democracia como um sistema político. A União Soviética vai defender o socialismo. O que é o socialismo? O socialismo é baseado na ideia de uma propriedade pública, e essa propriedade pública ela abarca a propriedade dos bancos, das terras e das fábricas, que pertencem todas ao Estado. Então, o Estado é dono de todos os bancos, de toda a terra e de todas as fábricas. Então, todos esses mecanismos de produção de riquezas são propriedades do Estado, estão nas mãos do Estado. E nisso o Estado tem o controle total da economia. A economia ela não é livre, né? Não existe a ideia de grandes empresas. O Estado ele controla todas as empresas e todas as indústrias. E na questão política, nós temos a ideia de um único partido, o Partido Comunista. Então, não existe eleições, não existe democracia, existe apenas o Partido Comunista. Então, essa é as grandes diferenças entre o capitalismo norte-americano e o comunismo soviético. E por isso também que os dois vão entrar em combate, porque o comunismo soviético ele tem como premissa, ele tem como ideia central a de se espalhar pelo mundo. E os Estados Unidos temia muito isso, né? Que outros países, além dos países soviéticos, se tornassem comunistas. E nós vamos ver como isso vai ter um impacto profundo sobre a sociedade e a cultura. Então, vamos para as questões sociais da Guerra Fria. Quais são as consequências sociais desse processo de disputa entre Estados Unidos e União Soviética? Primeiro deles, nós temos o macartismo, que nada mais é do que a disseminação do medo e da ameaça comunista. Essa ideia, né, de que tudo é comunista, o medo do comunismo, e o comunismo vai chegar e vai dominar tudo, isso é uma ideia que surge na Guerra Fria. E perdura até os dias de hoje, né? Alguns políticos, algumas vertentes ideológicas ainda pregam esse medo do comunismo. Mas nesse contexto, no contexto da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, existia de fato um comunismo atuante. A União Soviética era uma grande potência, de fato. Então esse medo do comunismo, em certa medida, fazia sentido, porque existia um comunismo atuando no mundo. A União Soviética, ela pretendia, de fato, expandir o comunismo pelo mundo. Então, nesse ambiente, existia de fato, um comunismo a ser temido. Ao contrário de hoje em dia, em que essa ideia do comunismo e que o comunismo vai vir, vai pegar e tal coisa, é algo um pouco mais sem fundamento, né? Que não tem um fundamento na realidade, porque não existe mais um comunismo atuante no mundo. As guerras colaterais, que são as guerras da Coreia, né, o enfrentamento entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, e o enfrentamento entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte, que são guerras em que os Estados Unidos vão tomar um partido, né? Então, tanto na guerra da Coreia quanto na guerra do Vietnã, os Estados Unidos ele toma partido de uma das Coreias, no caso a Coreia do Sul e o Vietnã do Sul, se eu não me engano, que são ajudados militarmente pelos Estados Unidos. E é a partir disso os Estados Unidos estão enfrentando
o socialismo está enfrentando o comunismo, né? Porque a Coreia do Norte e o Vietnã do Norte eram países com ideais comunistas. Então, a principal questão que se tem aqui é que os Estados Unidos ele vai passar a travar guerras que não necessariamente são diretas com a União Soviética, porque uma guerra direta entre os Estados Unidos e a União Soviética era impraticável. Então, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética vão passar a guerrear através de outras questões, né? Então, eles não brigam entre si, mas brigam, por exemplo, através de guerras como a Guerra da Coreia, né? Então, os Estados Unidos vai apoiar a Coreia do Sul e a União Soviética vai apoiar a Coreia do Norte e eles passam a guerrear nessas guerras colaterais, ou seja, são guerras que não são travadas diretamente entre si, mas através de questões regionais específicas. Atomic Horror é um termo, né, que diz respeito ao medo de uma guerra nuclear. Esse medo da guerra nuclear ele vai ser muito forte no pós-Guerra Fria, quer dizer, no pós-Segunda Guerra Mundial, vai durar toda a década de 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Então, são várias décadas em que a humanidade viveu o terror de uma guerra nuclear iminente. Ou seja, de que a qualquer momento fosse existir um conflito de fato entre Estados Unidos e União Soviética e que eles disparassem bombas nucleares uns contra os outros. Então, isso é um medo profundo dentro da sociedade desse contexto. E aí, por fim, outra consequência social é a interferência norte-americana, dos Estados Unidos, na política de países das Américas, América do Norte, América Central e América do Sul, sobretudo América do Sul. Aqui nós temos um incentivo dos Estados Unidos a golpes militares e ditaduras com a finalidade de blindar a região contra a ameaça comunista. Na década de 60, nós temos o processo da Revolução Cubana, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas basicamente o que a Revolução Cubana faz com os Estados Unidos é criar esse medo de que países ao seu redor, países no norte da América, na América Central e na América do Sul, se tornem comunistas. Então, os Estados Unidos vai passar a agir para que ditaduras assumam o poder, golpes militares assumam o poder, para que assim, através do autoritarismo, através do fascismo, ele consiga controlar a região das Américas, consiga controlar a América do Sul, a América Central e a América do Norte. E ele vai fazer isso, por exemplo, com o Brasil, que na década de 60 teve a ditadura militar. Já foi comprovado, através de documentos secretos da CIA, que sim, os Estados Unidos interferiu para que houvesse a tomada e o golpe militar de 1964. Então, essa questão é como os Estados Unidos tinham tanto medo de que a América se tornasse um continente com países comunistas, ele passou a incentivar as ditaduras a apoiar os golpes de Estado. Então, essas são as principais consequências, né? Então, aqui eu trouxe só para vocês, para a gente visualizar o marcatismo, né? Que a gente falou aqui há pouco. O marcatismo, ele tem origem lá nos Estados Unidos através de um cara chamado Joseph McCarthy, que foi um deputado, né? Um republicano, que ele tinha muito esse costume de ir à TV e fazer discursos acusando as pessoas de comunistas. Então, existia já esse medo na sociedade do comunismo e a televisão fazia muito esse sensacionalismo. E de dizer, por exemplo, que qualquer seu vizinho, seu colega de trabalho, podia ser um infiltrado do comunismo soviético na sociedade americana. Então, existia muito esse medo dos espiões soviéticos, que de fato existiam. Existia espionagem soviética, existia espionagem norte-americana, mas que nesse processo de marcatismo, esse processo de acusação de fulano ou ciclano é comunista, muitas pessoas inocentes que não tinham relação com a União Soviética tiveram suas vidas prejudicadas por essa questão. Então é importante a gente entender que, apesar de existir de fato uma disputa, né, em que existiam mesmo espiões soviéticos, que existia o medo
dessa dominação soviética, muitas pessoas nos Estados Unidos tiveram as vidas prejudicadas e até hoje muitas pessoas que não têm nem nada a ver, nenhuma relação com o comunismo ou com ideais de esquerda são colocados como comunistas. Então isso é o chamado macartismo, né? Você acusar pessoas de serem associadas ao comunismo. Aqui nós temos um bunker, né, ou um abrigo antinuclear. Esse era um cômodo muito comum para as famílias norte-americanas do período da Guerra Fria. Né? Você tinha que, quando você ia construir sua casa, uma das primeiras coisas que você tinha que pensar era a construção do abrigo antinuclear. Né? Para vocês verem como o medo de uma guerra nuclear não era só um medo, era uma consciência quase que constante das pessoas da época. Aí aqui você vê comida enlatada, água enlatada, aí as caminhas e a família aqui reunida. Aqui fotos da Guerra do Vietnã e da Guerra da Coreia. E aqui essa charge, né, onde nós temos o tio Sam, aqui ao centro, abraçado com todos os coronéis e ditadores das Américas. Né? Aqui atrás nós temos as bandeiras dos países, o Brasil estando aqui. Então, nós temos uma mistura, né, de vários países que sofreram com ditaduras e golpes militares, sendo todos abraçados pelos Estados Unidos. E aí nós vamos para a questão das consequências culturais da Guerra Fria. Primeiramente, nós temos a construção no cinema de diversas histórias baseadas em temas como robôs, extraterrestres, atomic horror e viagens espaciais. O contexto da Guerra Fria, ele vai ter muito essa questão da tecnologia e da sociedade atingida por essa tecnologia. Então, uma das questões muito interessantes sobre os extraterrestres é que, apesar a grande maioria dos grandes avistamentos de extraterrestres e toda essa cultura em torno de ETs e OVNIs, ela é construída pela Guerra Fria. Então, no caso, por exemplo, o extraterrestre em muitas produções cinematográficas, produções de filmes, ele vai ser uma metáfora para o invasor comunista. Então, em muitos filmes em que você vai ter a ameaça dos extraterrestres, a invasão dos aliens, você tem uma metáfora aí para a invasão soviética. Então, o soviético ele é colocado quase como um extraterrestre, alguém que vem de fora para invadir e destruir o mundo conhecido. A questão das viagens espaciais é muito influenciada pela disputa entre União Soviética e Estados Unidos na corrida espacial, né? Quem manda o primeiro satélite, quem manda o primeiro homem ao espaço, quem manda o primeiro homem à Lua. Isso vai influenciar muito o imaginário popular de uma vida fora do planeta. Então, muito da ficção científica que nós temos hoje, Guerra nas Star Wars, Star Trek, todos os tipos de produções que vão discutir a vida do homem fora da Terra, vem dessa origem histórica da Guerra Fria. Dessas viagens espaciais, inclusive, também. Na televisão, nós temos o sensacionalismo, a ideia de que o inimigo comunista mora ao lado. Então, vários programas de TV vão falar sobre essa ameaça comunista, de como os comunistas estão escondidos dentro da sociedade, estão camuflados, de que existem espiões em todas as partes. Então, a TV vai colaborar muito para a criação desse ambiente de medo da ameaça comunista. A propaganda do modo de vida americano também vai ser algo muito veiculado na TV e nos filmes. E aí eu vou passando rapidamente aqui para a questão dos quadrinhos, para a gente depois discutir isso com as imagens. Então, outra questão, além das propagandas do modo de vida americano, são a dos quadrinhos, os HQs, que é o boom das HQs, né? A Marvel, DC Comics vão ser constituídas, vão fazer sucesso nesse momento. E o que é que eles vão criar? Vão criar vilões soviéticos, vilões comunistas, diversos desses vilões comunistas, inimigos espaciais, né, ataque de aliens, essas questões, e o velho plot, o velho enredo
né, que nós estamos muito acostumados em filmes de super-herói, de um vilão que ameaça a destruição mundial. Esse enredo que nós estamos tão acostumados em filmes de herói, em filmes de aventura, né, de um vilão super poderoso que vai destruir o mundo, temos aí o Thanos recentemente com Avengers, é um enredo, é um roteiro que se estabelece sobretudo no contexto da Guerra Fria, porque até então não se imaginava, não era possível pensar em alguém com o poder de destruir o mundo. A partir da construção das bombas e das bombas atômicas e da destruição de Hiroshima e Nagasaki é que a humanidade passa a pensar em termos de alguém com poder de destruir o mundo inteiro. E aí esse plot, esse roteiro de uma ameaça de destruição mundial passa a ser muito frequente nas histórias de super-heróis. Então vamos ver aqui, vou me excluir aqui, alguns dos cartazes de filmes do contexto da Guerra Fria, né? Nós vamos ter aqui esse filme, o Atomic Monster, o Monstro Atômico, né? Então é uma espécie de novo Frankenstein, né? Um personagem que é um monstro criado pela radiação. Aqui nós temos outro tipo de plot criado outro tipo de roteiro criado através da Guerra Fria, que é a de insetos e monstros gigantes, né? A partir da explosão atômica, que vocês veem aqui ao fundo, a criação de diversos tipos de monstros gigantescos, né? Aquela ideia de que a radiação ela faz as coisas crescerem. Então existiam diversos filmes que retratavam a chegada de monstros atômicos transformados pela radiação. E aqui Invasion usa, ou seja, invasão Estados Unidos, no qual é retratada a ideia de uma invasão dos Estados Unidos por aliens, né? Então essa ideia de que os Estados Unidos estava prestes a ser invadido e que a invasão alienígena ela é muito também essa metáfora para a invasão comunista. E aqui nós temos alguns cartazes do contexto sobre o American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano. Aqui a mulher com o refrigerante, né? O pai sentado na poltrona e os filhinhos assistindo TV. Isso aqui é um modelo, né, de estilo de vida norte-americano, né? A questão de que os valores, né, nos valores norte-americanos de oportunidade, propriedade privada, democracia e liberdade são também alguns dos valores norte-americanos que são totalmente opostos aos valores da União Soviética, né? Então, os Estados Unidos estavam sempre fazendo essa propaganda de que os Estados Unidos representavam esses valores, o valor da liberdade, da democracia, da oportunidade e da propriedade privada. E também aqui as propagandas, né? A propaganda da Coca-Cola, a ideia, né, de que você, da beleza, da prosperidade. E por fim aqui, eu trouxe aqui algumas capas de HQs da Marvel que retratam um pouco sobre o contexto da Guerra Fria. A primeira delas é um número do Capitão América, no qual o Capitão América vai enfrentar o Supreme Soviets, um grupo de vilões soviéticos, né? Então tá bem aqui na cara, inclusive tem aqui uma espécie de Capitão América soviético, né? Um Capitão soviético, na verdade. Uma antíntese, né? O oposto do Capitão América que ele vai enfrentar aqui nessa história. O Incrível Hulk foi criado também no próprio contexto da Guerra Fria, né? A história do Hulk tem tudo a ver com a radiação, né? Ele é um monstro criado pela radiação. E também aqui essa história do Homem de Ferro, que eu descobri, para minha surpresa, aquele primeiro filme do Homem de Ferro, no qual ele cria uma armadura e que ele é atingido por estilhaços de uma bomba, né? Que na história que nós conhecemos do Homem de Ferro nos filmes, ele é sequestrado por terroristas, né, no Oriente Médio. Na história original do Homem de Ferro, ele é sequestrado por Vietcongs, por vietnamitas comunistas, né? E aí toda aquela história que ele cria essa armadura, a história é construída no contexto de
enfrentamento do comunismo. Então é interessante pra caramba como as HQs refletiam muito essa ideia dos Estados Unidos contra a União Soviética. E por fim, nós temos as últimas consequências que nós vamos discutir aqui, que são as consequências tecnológicas. Então, a primeira delas é a corrida espacial, com certeza. A ideia de uma humanidade que vence a barreira planetária e passa a explorar novos mundos, né? Tanto fisicamente, né? No caso, os primeiros homens mandados para o espaço, as primeiras mulheres mandadas para o espaço, as primeiras pessoas a pisarem na Lua, e todas as sondas enviadas para os planetas enfim, exploração do sistema solar através de sondas espaciais. Tudo isso é uma consequência tecnológica direta do processo da corrida espacial da Guerra Fria. Então, se hoje em dia nós tivemos as primeiras imagens, as imagens mais bem definidas da atmosfera, né, da superfície de Marte, né, que foram enviadas essas semanas aí atrás por uma exploração, né? E se nós temos uma perspectiva real de, nos próximos anos, enviar uma viagem, né, de pessoas a Marte, é porque lá atrás, lá nas décadas de 40, 50, 60, nós tivemos essa corrida espacial alavancada pela Guerra Fria. Aí os satélites, que também têm ligação direta com a Guerra Fria, a criação de satélites e telecomunicações, né? Então, se hoje nosso planeta ele é completamente rodeado de satélites para diversas funções, né? O Google Maps, né? Os GPS, os aplicativos que fazem com que hoje em dia no celular você consiga ter um GPS no celular. Essa tecnologia de GPS, ela foi criada, ela foi pensada a partir da Guerra Fria. E aí, no final das contas, a energia nuclear, né? A questão nuclear que permeou toda a questão da Guerra Fria acabou se tornando também uma fonte de energia. E aí se teve a construção das grandes usinas nucleares, sendo que os países que mais utilizaram dessa tecnologia foram os países da União Soviética, e que, inclusive, teve como uma das consequências diretas o desastre de Chernobyl, né, lá na Ucrânia. Né? Então, hoje em dia, a energia nuclear ela é vista com muito cuidado, com muita reticência, porque é uma forma de energia que, ao mesmo tempo, é muito eficaz, porque produz-se muita energia através da questão nuclear, é também vista com muito cuidado, porque a qualquer deslize pode gerar um acidente catastrófico, como foi Fukushima e foi Chernobyl. Então, essa questão da energia nuclear também vem como consequência direta da Guerra Fria. Então, é isso, pessoal, que nós tínhamos para hoje. A nossa aula de hoje foi essa. Vou colocar no grupo a atividade da semana, com base na aula de hoje. Vou fazer via Google Formulários, como tem sido todas as semanas. E não se esqueçam de preencher o nome de vocês na frequência. Ou se der para preencher no Google Formulário que está aqui embaixo na descrição e nos comentários, beleza. Se não der, de jeito nenhum, vocês voltam aqui nos comentários e digitam o nome e a turma de vocês. Então era isso, pessoal, e essa é a nossa última aula do ano de 2020, né, que nós estamos encerrando agora. E vocês acredito que vão ter aí uma folga, né? O professor vai continuar trabalhando pra caramba, mas vocês, alunos, vão ter uma folga. Então, eu desejo que vocês descansem bem, aproveitem no máximo possível essa folguinha, para 2021 nós começarmos a todo vapor. Espero que com mais participação da parte de vocês, com mais engajamento, porque sim, ainda permaneceremos por muito tempo no ensino à distância, infelizmente. A pandemia não está desacelerando, então vamos ter consciência de que por hora é o que nós temos e vamos dar valor a quem tem acesso, dê valor a esse acesso, né? Porque tem muita gente que queria ter esse acesso, mas não tem.
Então, vamos valorizar as nossas oportunidades e vamos cada vez mais buscar melhorar a nossa capacidade aí de estudo. Então, é isso, gente. Até a próxima oportunidade e tchau.